Paz, Senhor, irmãos, aqui é o João e eu tô aqui para mais um movie. Espero que gostem e espero que o som esteja bom, que nada externo atrapalhe. Mas vamos lá, eu queria começar falando aqui sobre Lucas 18:9. Eu vou ser bem rápido, tentar ser bem rápido. E aqui é uma leitura rápida a partir do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, essa parábola, né, do fariseu e do publicano é muito interessante e a gente tira algumas lições dessa parábola. Primeiro, uma coisa interessante Jesus disse também a esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, certa vez, às vezes, nós ficamos com pensamentos na nossa própria justiça, né? Eu posso falar assim, que a gente cria a nossa própria justiça e não lembra que Deus é justo, que Deus é juiz e que Deus sim pode mudar as nossas realidades, que Deus pode mudar os nossos pensamentos e o pensamento do próximo para conosco, através de várias formas. Deus é tremendo e pode muito. Engraçado que a parábola antes dessa, que aqui Jesus fala do 1 até o 8, que o 9 já é outra parábola, é do juiz injusto, aí fala da oração. Então, cara, uma lição desse texto que eu posso tirar, uma das lições que eu vou falar aqui, é da gente não se apoiar na nossa própria justiça nem no nosso próprio orgulho, mas antes a gente se apoiar na justiça do Senhor e não ser orgulhoso. A gente não pode ser orgulhoso como esse fariseu que se acha superior, que acha que não tem pecado, que não confessa os pecados para o Senhor e também não confessa os pecados para os irmãos, porque a Bíblia fala: confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. A Bíblia fala isso. Então, se ele não confessa o pecado nem a Deus, se ele é orgulhoso até com Deus, imagina com os próximos. E aí que tá. Nós temos que fazer nosso relacionamento com Deus refletir para um relacionamento com os próximos. Mas, ao invés disso, às vezes fazemos o relacionamento com o próximo refletir para o nosso relacionamento com Deus. E esse é um outro grande problema. No caso, a gente ama teu Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo, depois do amor a Deus. Porque com o amor de Deus nas nossas vidas, com o amor de Deus para conosco e nosso para Deus, a gente consegue amar o próximo da maneira justa que Deus nos amou, entende? Não com orgulho, mas da maneira que Jesus nos amou, porque temos que ser imitadores de Jesus. Sabe qual a maneira que Jesus nos amou e a gente tem que também fazer refletir no próximo? Jesus se esvaziou, subsistindo como Deus, ele mesmo se esvaziou. E a gente não tem o direito de ser orgulhoso para com o próximo, de ser como esses homens aqui que estão no início, que se acham superiores, que se acham justos, entende? Por isso, essa fica a lição. E a terceira lição, que é interessante, é que o publicano não negou nenhum pecado. Ele não negou que estava pecando, ele não argumentou: olha, eu não peco, eu só faço isso, mas eu não peco. Ele se assumiu pecador: tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador.
e Deus viu o coração quebrantado. Mas se nós negamos que estamos pecando, se nós negamos o pecado, que o pecado é pecado, mas se nós temos uma doutrina, temos um pensamento de negar os nossos pecados, nós não temos a misericórdia, não conseguimos atingir a misericórdia do Pai. Que Ele é misericordioso, Ele nos alcançou, Ele nos justificou, mas se somos orgulhosos, se achamos que não temos pecado, aí que está o problema, entende? E em paralelo com o que eu falei anteriormente, sobre Jesus mesmo se esvaziar, né, e vir como humano, tem um texto muito bom em Filipenses 2 também. A Bíblia toda é cheia, a Bíblia é a palavra do Senhor, né? E a gente sabe disso. Então, tá tudo junto. Você não pode separar um texto do outro, tá tudo junto. Então, em Filipenses fala algo muito interessante. Filipenses 2, a partir do primeiro versículo que eu vou ler, fala algo muito interessante sobre como temos que ser humildes, como que temos que respeitar a soberania do Senhor. E eu vou começando a ler a partir do primeiro, Filipenses 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é muito interessante, porque no final daquela parábola, Jesus fala, quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. E aqui fala exatamente isso. Então, irmãos, se o próprio Deus se esvaziou e veio como homem, como servo, se Jesus Cristo veio e nos salvou, e para nos salvar, porque somos maus, temos problemas, e Ele veio nos salvar, nós não temos o direito de ser orgulhosos com Deus e nem com o próximo, porque o amor que a gente tem com Deus, o amor de Deus que está dentro da gente, tem que refletir no próximo. Então nós não temos que achar que somos superiores. Nós não temos também que relativizar o pecado. Somos pecadores e vamos nos limpar, vamos admitir, bater no peito como publicano e falar, não, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, Pai. E onde há orgulho, não há arrependimento. Não há arrependimento. E se você tem orgulho para com o próximo, mesmo que o próximo foi injusto, mesmo que o próximo tenha sido injusto, às vezes não é o momento de confrontar. Às vezes é o momento de orar e pedir a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela vem ao momento certo. E não vem para vanglória, vem para humildade. E vem com perdão também. Então, esse é um pouco da palavra que eu quero falar, né? Espero que tenham gostado. E isso, orgulho não leva a gente a nada, mas a comunhão com Deus leva. Então, que a gente busque ser como publicano, admitir nossos pecados e não pensarmos que somos superiores aos nossos irmãos porque temos mais conhecimento em uma área ou na outra, porque achamos que não temos pecado. Não,
que possamos ser como Jesus, não ligando para essas coisas e se esvaziando e pedindo desculpa ao Senhor, né? Senhor, tenha misericórdia de nós, e o Senhor vai ter, mas não seja como o fariseu, hipócrita e cheio de si, que anda conforme a própria justiça e o próprio pensamento, entende? Então, que não sejamos orgulhosos e que não temos que negar os nossos pecados, mas falar com Deus sobre eles. Então, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido nas nossas vidas e que Jesus esteja conosco, né, irmãos? A paz do Senhor.